Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, eu vou trazer para você um conteúdo muito especial para você que deseja ter um resultado diferente na tua vida, no teu negócio criativo, mas você sente que tem alguma coisa que te limita. Eu estou aqui hoje com a Raquel Ribeiro, que é doutora em psicologia, terapeuta, e ela vai falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode trabalhar as crenças limitantes para novos resultados. Né, Raquel? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter sua companhia aqui no canal, estou muito feliz. Eu também estou muito feliz, Paty, obrigada pelo convite e com certeza esse assunto vai ser muito bem trabalhado, vai poder ajudar muitas pessoas aí para tirarem essas crenças limitantes, né? Muitas pessoas têm essas crenças limitantes, então... espero realmente poder ser colaboração para vocês. Será, com certeza. Fala um pouquinho de você, como que é o seu trabalho com as crenças limitantes. Ok, então, eu sou terapeuta de resultados rápidos, eu trabalho com uma técnica chamada Theta Healing, e com essa técnica a gente consegue chegar na origem das crenças limitantes, porque várias crenças que a gente tem, elas... estão aqui hoje em dia, né, na nossa vida, mas elas têm uma origem lá no passado. Podem ser um passado da nossa infância, as coisas que a gente ouviu na nossa infância, que a gente viveu, mas também coisas que os nossos avós, nossos pais vivenciaram. E aí a gente fica conectada a essas vivências e acabamos sempre reforçando isso. Então é sempre assim que acontece, é sempre escassez que vai acontecer, é difícil vender, não dá para ser autônomo, coisas assim, né? Então a gente vai sempre reforçando isso e isso acaba gerando resultados na nossa vida atual, né? E isso acaba interferindo no resultado direto que a pessoa tem, né? Com absoluta certeza, com certeza. Então o meu trabalho é encontrar a origem dessa crença, trabalhar essa origem, tirando a conexão energética dessa cena, as emoções que estão carregadas, às vezes tem raiva, tem ódio, tem medo, a gente tem muito medo, né? Então, vou liberando toda a energia desses sentimentos e aí, na origem. Sim. E muitas vezes é muito grande o resultado que a gente tem, né? Então, as pessoas que conseguem o que querem depois de algumas sessões e alguns dias depois, às vezes. Então, só de conseguir encontrar a origem da situação. Então, a gente pode dizer que esses medos que a pessoa tem tá relacionado a crenças limitantes? Com certeza. Porque eu fiz a... Pode falar. Não, eu fiz uma pesquisa com as artesãs, né, de o que seriam as crenças que nesse momento estão limitando elas no resultado. Eu trouxe algumas para a gente ir comentando. E a maioria que eu percebi sempre se traduz em medo. Medo de alguma coisa. Por exemplo, medo de vender. Teve uma artesã que colocou. Medo de crescer e não dar conta. Uhum. Teve uma que escreveu assim, que ela se considera devagar com a tecnologia, ela demora para aprender. Isso também pode ser uma crença limitante? Com certeza. E com a tecnologia, com as mídias sociais, hoje em dia tem que ser usada para divulgar, né? Quem está fora disso está fora do mercado, não tem como. Sim. Então, se a pessoa se considera ruim com isso, então vai interferir no resultado dela, né? Sim, exatamente. Dá para ser trabalhado isso também. Dá. Acho que a gente podia ir trabalhar uma por uma, porque tem um mundo, assim, em cada uma dessas perguntas. Então, se você quiser escolher uma para a gente começar. Vamos começar com esse medo de crescer e não dar conta. Tá. Esse medo é bem universal, né? Os seres humanos têm muito medo do sucesso, muito mais do que o medo do fracasso. Verdade. Muitas vezes as pessoas acham que é só o medo de não dar certo, mas o medo de dar certo também está muito presente, né? Ele é mais frequente. O medo do sucesso é muito forte na gente, porque é isso, ela já traz um porquê, né? Medo de não dar conta desse sucesso. Então, esse é um porquê, mas tem outros porquês. Eu lembro que teve uma amiga minha, também trabalhando como autônoma, e ela estava falando sobre isso, né? Medo do sucesso, medo do fracasso, na verdade, ela estava falando.
Eu falei, mas será que você tem medo do sucesso ou tem medo do fracasso? Ela, claro que é medo de fracassar. Quem é que tem medo do sucesso? E no Teta Healing a gente pode fazer testes, né? Então eu falei, vamos testar? E aí eu testei com ela, eu tenho medo do fracasso. Deu não. E eu tenho medo de ter sucesso. Deu sim. Ela, mas como assim, né? Da onde vem isso? E aí a gente foi fazer a sessão para entender a origem e na sessão a gente percebeu que o grande medo dela era a crença dela era, se eu tiver sucesso, eu vou perder a minha família, porque eu não vou ter mais tempo. Então, é bem comum as pessoas acharem que não vão ter tempo para si. Aí vem outras crenças, né? Se eu tiver muito sucesso, eu não vou ter tempo. Ou se eu tiver muito sucesso, as pessoas vão querer que eu sustente elas. As pessoas vão ficar com inveja de mim. Aí vão vindo outras crenças. Isso que é interessante, que muitas vezes é um empilhamento, né, de crenças, não é uma crença só. Por isso que é tão importante fazer um trabalho desse, né, Raquel? Exato, não, com certeza. É uma raiz, a gente chama de crenças raízes. Então, aqui em cima está a arvorezinha, mas ela vai descendo com muitas raízes. São empilhamentos mesmo de crenças e vai até a origem, né? E com o Teta Healing dá para trabalhar isso até na raiz, isso que é interessante. Sim, a gente chega na raiz e altera, não só chega e toma consciência, mas a gente consegue alterar também, né? Isso então, e se a pessoa, se a artesã, no caso, ela percebe que tem alguma coisa que está bloqueando ela, mas ela não sabe o que é. E o Teta Healing também pode ajudar a descobrir o que é. Sim, normalmente as pessoas não sabem o que está bloqueando. Não sabem. Olha, eu atendi uma moça que ela estava há muitos anos sem trabalhar, sem encontrar emprego, uma pessoa muito competente. E aí ela chegou falando, Raquel, não sei o que está acontecendo, exatamente essa situação, né? Não sei o que está acontecendo. E aí eu falei, ok, vamos investigar, né? E a gente chegou na questão de que ela tinha, no último trabalho dela, sofrido alguns abusos emocionais, então tinha traumas relacionados a isso, e ao mesmo tempo ela se sentia muito engajada naquele trabalho. Então a gente testou, eu estou casada com o meu trabalho antigo, e deu sim. Nossa, tinha que fazer um divórcio com o trabalho. A gente fez o divórcio energético, exatamente. Então fizemos o divórcio energético, ela se desconectou, foi impressionante. Na sessão seguinte, ela falou para mim, Raquel, eu estou fazendo uma entrevista de emprego num lugar do lado da minha casa. E daí, na outra sessão, ela falou, Raquel, consegui um emprego. Olha só, como que traz resultados isso, né? Como que a crença realmente elimina. Depoimento, inclusive, que depois a gente pode até colocar o link na descrição, né? Sim. Da Lunara, ela fez um depoimento em vídeo para contar essa história. Muito legal. O resultado dela foi muito rápido. Agora ela estava super aberta, né? Para resolver, para olhar. Ela estava muito, muito aberta. Foi muito legal o resultado. E em poucas sessões, né? Isso que é interessante também. O dela, a gente começou trabalhando uma questão específica, pessoal. Aí ela falou, posso trabalhar a questão de trabalho? Eu falei, pode. Aí ela trabalhou na segunda sessão essa questão e na terceira sessão ela trabalhou outro assunto. Sim. Então foram vários assuntos. Legal. Vamos falar do medo também que muitas artesãs têm, que é o medo de copiarem. Tem muita artesã que tem esse medo e aí acaba não produzindo o tanto que poderia, porque elas têm medo que o trabalho vai ser copiado. Isso também é uma crença, né? É uma crença que te limita. Tudo que limita, a gente chama de crenças limitantes, né? Então, esse medo impede, é um medo que impede, né? E também está associado ao medo de ter sucesso, porque se você está sendo copiada, você está tendo sucesso, as pessoas que têm sucesso são copiadas, né? Mas e daí? E daí? Né? Se você tiver mostrar o seu grande valor, normalmente as pessoas que criam são pessoas que têm muita criatividade, têm muito valor e mostram um grande esmero. Então, se você estiver entregando um produto de qualidade, qual é o problema de ser copiado? Entende? Porque até o trabalho em si pode ser copiado, mas a mente que criou, né? Tá sempre trazendo... Não dá para ser copiada, né? Não dá, e assim, não tem trabalho em si. O trabalho em si é de cada pessoa, é a energia daquela pessoa que tá conectando. Então, se a pessoa
sabe que, olha, foi a Maria que fez isso, e eu gosto da Maria, eu me conecto com a Maria, eu vou comprar da Maria, não vou comprar da Joana que está fazendo o mesmo trabalho, porque não é o mesmo trabalho, percebe? Não tem como, a energia é muito ímpar de cada um. Então, assim como eu, né, tem um tantão de terapeutas de Theta Healing, mas as pessoas se conectam comigo especificamente. Tem um monte de gente fazendo isso, mas eu quero fazer com você. A mesma coisa com as artesãs. E eu posso dar uma dica para vocês. Eva! Uma dica energética para ajudar vocês nesse processo. Que é o seguinte: quando vocês fizerem qualquer peça, vocês se conectem com a peça e abençoem a peça. Abençoa pensando que essa peça vai fazer a pessoa que comprar muito feliz, que vai trazer muita abundância para a vida da pessoa. E aí você trazendo essa energia que é única, você pode ter certeza que isso vai ajudar muito nas suas vendas. Muito legal. Até a gente fez uma semana, algumas semanas atrás, a gente fez uma semana da Artesã Próspera, né? E aí a gente trabalhou as leis da prosperidade, que até você está trabalhando, né? As leis no canal. Sim, achei muito legal. E uma das leis era justamente essa, a lei da bênção. Aí contava uma história de uma mulher que ela alugou um lugar para abrir uma padaria, né? E esse lugar, tudo que tinha tido antes, tinha dado errado. Só que mesmo assim ela encarou e abriu ali e deu super certo. Aí perguntaram para ela o que ela tinha feito de diferente. Ela falou que ela abençoava os clientes que entravam e também até os que passavam na rua e não entravam. Ela ficava nessa energia de bênção. É muito forte abençoar, é muito forte a bênção, porque a bênção é você colocar uma energia positiva, é o acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai realmente ter um impacto na vida das pessoas. A gente normalmente acredita o oposto, né? Do olho gordo, da inveja, mas, poxa, se a gente acredita na força dessas energias, por que a gente também não acredita nas forças das energias positivas, né? Nossa, então, vamos focar nessas energias. Também nisso que você disse da conexão, né? Que a gente se conecta com a pessoa, com a energia da pessoa, com a história da pessoa, a personalidade. O jeito dela de fazer está muito embutido na nossa conexão, na nossa decisão de ser com essa e não com aquela, né? Sim. E aí tem uma outra crença que muitas artesãs têm, que é o medo de aparecer. E aí acaba bloqueando essa conexão. Fica muito naquele profissionalismo, só mostra o trabalho, mas não se mostra. E a gente está vivendo uma era mais de conexão, né? Sim, exato. E aí a pessoa perde clientes. Essa crença, a gente precisa ver da onde se originou. Porque muitas vezes pode ter sido uma situação na escola, em que a pessoa fez uma pergunta e o professor não deu uma resposta muito, muito legal, ou que todos os coleguinhas riram. Então a pessoa se sentiu humilhada aos 7 anos, 8 anos, então ela fica com medo de se expor. É bem comum isso, assim, é bem comum acontecer isso. A pessoa tem medo de se expor porque teve algum tipo de situação, né, na infância. Então fica, se eu me expuser, vão rir de mim. Se eu me expuser, não vai dar certo, eu vou ser humilhada, coisas assim. Então é importante olhar para essa cena, encontrar a cena original e aí trabalhar nessa cena, liberando, né, toda essa energia de vergonha, de humilhação, de raiva, às vezes que ficou, para desconectar. E aí vai para ação, de poder realmente contar a sua história, porque eu percebo, é isso mesmo que você fala, né? Quando eu vou comprar alguma coisa de um artesão, de uma artesã, normalmente são artesãs, né? O que me interessa muito é a história por trás do objeto e da pessoa. Então, contar realmente essa história é fundamental. Mas se tá travada, né, com medo de não dar certo, de ser humilhada, de passar vergonha, então a gente precisa, é bem importante olhar. E o que eu posso dizer tenta se conectar, perceba o que vocês sozinhos podem fazer, né, de tentar encontrar essa origem, ver o que aconteceu até os 7, 8 anos mais ou menos, se teve alguma situação
olha para aquela situação, faz o Ho'oponopono, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Fica naquela cena, fica emanando essa energia, liberando tudo isso. Então, é possível fazer um tanto sozinhos, né? Nem sempre você vai precisar da ajuda do terapeuta. Eu digo que muita coisa a gente não sabe, mas se a gente tem esse conhecimento tão simples que eu acabei de passar, sim, você já consegue resolver tanta coisa. Então, vai para a cena, se conecta, né? E trabalha. poder da ação, né? E muitas vezes, mas eu penso também que é importante a gente ter um olhar de fora, que muitas vezes a gente não consegue enxergar alguns pontos cegos que a gente tem. Por isso que é tão importante esse trabalho com o terapeuta, né, Raquel? Sim, com certeza, com certeza. Tem coisas que a gente não consegue ir sozinho, porque nós somos muito racionais. Nós somos muito treinados na nossa sociedade para sermos racionais. Então a gente fica assim, mas eu não lembro, mas isso, né? Mas não vai. Não teve como nada. se fosse um muro que a própria mente vai levantando para você não ir lá, né, do outro lado. Para você não acessar, exatamente. São os boicotes, né? Então, um terapeuta que é experiente consegue entrar e ver. A gente usa muito a intuição, então a gente também consegue acessar, mas tem maneira, assim, de acessar. Quem é muito intuitivo consegue se trabalhar sozinho. Agora, quem tem mais dificuldade, é interessante que, pelo menos no começo, tenha a ajuda, né, de um terapeuta para pegar na mão Com certeza. e ajudar. E conquistar esses resultados novos, né? A gente está aqui para criar, né? Criar com as mãos, mas criar também uma vida que seja expandida, abundante, né? Exato, exato. E eu vejo, eu participei por muito tempo de um grupo de mulheres aqui em Campinas, né? Que é onde eu moro, de mulheres que são empreendedoras e muitas artesãs. E a gente fez uma vivência que foi muito interessante, que era assim, em relação ao limite de ganhos, tá? Essa vivência. Tá. Então, era assim, quem acredita que vai ganhar até 5 mil reais por mês? Fica aqui num canto. Aí, quem acredita que vai ganhar entre 5 e 10 mil? Fica aqui nesse outro. Quem entre 10 e 15 e mais de 20 mil reais fica ali. Nossa, eram umas 40 pessoas, acho que 30 foram no até 5 mil reais. Olha, que limitação, né? Que limitação. Aí eu acho que mais umas 5 foram entre 5 e 10. Entre 10 e 15 estavam mais umas 2, e aí eu e mais uma outra. Gente, era uma brincadeira. Mas uma brincadeira que revelou tudo. Lá no mais de 20. Era um jogo, era a imaginação. Então, assim, a gente não se permite nem pensar que pode ganhar mais que 20 mil reais. Percebe? É uma limitação muito... É mental, primeiro. Totalmente. Aí a gente entra numa crença que é meio que universal, mas também está muito presente na artesã, que é as crenças sobre dinheiro, né? Tem essa questão do não se sentir valorizada no seu trabalho, mas eu penso que parte muito também da pessoa, de quanto que ela se valoriza, quanto que ela agrega valor, né, no trabalho dela, mas ao mesmo tempo tem isso que você falou, dessas crenças, essas limitações do quanto pode ganhar, né? Sim, então... e essas limitações em relação a ganhos, é assim, a pessoa tem várias coisas, tá? Mas eu não posso ganhar mais do que meu pai, não posso ganhar mais que meu marido, é impossível ganhar dinheiro no Brasil sendo autônoma, sendo artesã. E aí todas essas crenças vão gerando a realidade, porque a pessoa ela não faz de tudo que ela precisa fazer para poder conseguir expandir. Né? Porque interfere diretamente nas decisões, né, que ela vai tomar. Interfere, porque se fala... tinha uma frase que meu pai falava que marcou muito a mim, né? Que era assim, ele falava, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa frase é muito boa, porque é isso. Se você não sabe que é impossível, você se desencana das limitações todas e vai em frente, né? Vamos com tudo. E é muito importante a gente ir para ação para ganhar. Eu vou fazer absolutamente tudo para poder conseguir realizar o que eu preciso realizar.
Sim. Não é? Então, se a certeza. gente libera isso, então libera pactos, muitas vezes são pactos que tem com os pais, pactos inconscientes, de eu não posso prosperar para além do que os meus pais conseguiram, né? Muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro, do tipo, ganhar muito dinheiro é ruim, quem ganha muito dinheiro é desonesto, não vai para o céu, é desonesto. Então, a gente, assim, crença em relação ao dinheiro é muito comum. A gente tem vários vídeos no nosso canal sobre questões de dinheiro e as crenças limitantes são imensas, são muitas. Assim, a gente tem listas e listas de crenças limitantes relacionadas a dinheiro. Eu vou deixar então, é importante olhar para isso e liberar. Aqui embaixo. Isso, o link do canal. Conheçam o nosso canal, tem várias dicas, né? Tem muitas dicas lá, bem focada nas questões das crenças limitantes. Mas é isso, precisa olhar, porque cada pessoa tem uma situação, sabe? Eu tenho uma minha, que é muito interessante, que eu destravei. A hora que eu destravei essa crença, foi assim, impressionante como tudo começou a caminhar, sabe? A minha avó era funcionária pública, professora. E ela falava com muito orgulho do salário dela. Ela falava assim, pinga é pouco, pinga mas não seca. Então, é bem a coisa do concursado, né? Que é a estabilidade, né? É o pinga mas não seca. Então, pinga mas não seca. E aí, mas ela falava com orgulho. Para ela não era uma crença limitante isso. Tá. Só que a minha mãe repetia isso o resto da vida e eu falava pinga mas não seca. A hora que eu me dei conta de quanto isso me limitava, por que tem que pingar? Não, vamos ser abundantes, né? E aí a minha vida realmente foi destravada. Foi impressionante a hora que eu percebi essa crença limitante. E é uma crença limitante relacionada a dinheiro, né? E como que o dinheiro pode ser essa ferramenta de expansão na vida da pessoa, né? Expandindo o negócio, ela podendo investir nela, no negócio, dando mais oportunidades para ela crescer na casa dela, na família dela, quem está ao redor dela, né? E muitas vezes essas crenças limitam justamente isso, de ter essas oportunidades, né? Opa, caiu aqui. Ter essas oportunidades que o dinheiro pode trazer como uma ferramenta, né? Claro, e ajudar tantas outras pessoas, né? Com dinheiro a gente também consegue ajudar outras pessoas. Atualmente, além de investir, eu ajudo ONGs, né? Então, a gente pode, sim, usar do dinheiro como filantropia também. É uma energia de troca, é uma energia só o dinheiro. Então, quantas coisas podem ser feitas, né? Tanto a gente ajudar realmente outras pessoas e se ajudar na nossa própria vida, né? Muito legal. Deixa uma dica final para as artesãs, pode ser uma dica energética ou referente às crenças. A gente já está aqui passando de 20 minutos de vídeo, não quero ocupar muito mais seu tempo. E foi muito bom conversar com você, viu? Gratidão, eu que agradeço. Uma dica para vocês... vocês, antes de fabricarem qualquer coisa, antes de fazer o processo, né? Imagina isso chegando na mão de uma pessoa e essa pessoa sendo muito feliz com isso que você está produzindo, que isso vai muito rapidamente para a mão de uma outra pessoa, abençoa realmente o seu próprio trabalho, abençoa o seu ambiente. E visualiza isso. Então, e fecha os olhos e visualiza, mas não só visualização mental, mas sente a alegria disso. Então, fecha os olhos e imagina esse seu trabalho indo para outra pessoa, sendo valorizado, a pessoa querendo pagar até mais do que você está pedindo, e mais pessoas vindo, querendo isso que você está produzindo, e você cada vez mais feliz, ganhando cada vez mais dinheiro. Sente essa energia, sente essa alegria, sente a gratidão por esse momento. Sente agora isso, como se agora isso estivesse acontecendo. E fica com essa energia, se conecta com essa alegria desse futuro, mas como se estivesse acontecendo agora com você.
Então, com essa gratidão, com essa alegria, aí você começa a trabalhar. Todos os seus dias você pode fazer isso. Você vê que já eleva a vibração, né? A gente já fica já vibrando flutuando. Já flutuando. Isso muda tudo. É a nossa vibração que é magnética. É a nossa energia magnética. Então, quanto mais a gente expande, quanto mais a gente sente essa gratidão, essa alegria, esse amor, mais pessoas vão se conectar a nós. Então, isso faz toda a diferença. Amém. Muito obrigada, gratidão, Raquel, por você estar aqui no canal. Eu vou deixar também aqui as redes sociais da Arete, né? Isso. E aí você entra, vê os vídeos da Raquel, tem muitos vídeos sobre abundância, prosperidade, mais vídeos de crenças. Tenho certeza que isso vai te ajudar a alterar e elevar os resultados na tua vida e no teu negócio criativo. Gratidão, viu, Raquel? Ai, gratidão, Paty. Amei estar aqui com você, com essa conversa. Foi muito gostoso. Foi muito bom. Beijão e não se esqueçam de colocar o seu curtir aqui embaixo, se inscrever no canal também para receber os próximos vídeos. Comenta aqui também o que você achou desse bate-papo. Muito importante, você me ajuda com o algoritmo do YouTube, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, gente.